Minha própria irmã arruinou minha vida ao ajudar minha ex-esposa a me fazer pagar pensão alimentícia para uma criança que nem era minha. Vou começar sendo honesto, eu odeio minha irmã, embora nem sempre tenha sido assim. Ela é minha irmã mais velha e, quando éramos crianças, eu a admirava muito. No entanto, com o tempo, ela mostrou o quanto pode ser uma irmã terrível. Eu fui casado com minha ex-esposa, Suzy, por 2 anos antes de descobrir que ela me traía. A revelação foi um choque total. Lembro-me vividamente do momento em que li suas mensagens e me deparei com uma conversa onde ela trocava mensagens sexuais com o melhor amigo dela de 8 anos. Suzy sempre me garantiu que ele era apenas um amigo, alguém que estaria em sua vida para sempre. Embora eu sentisse um pouco de ciúmes de vez em quando, confiava profundamente nela. Nosso relacionamento foi construído sobre essa confiança. Então, quando acidentalmente vi aquelas mensagens explícitas, me senti completamente surpreendido. Era como se a base de tudo que eu acreditava sobre nosso casamento desmoronasse em um instante. Quando a confrontei, ela desabou em lágrimas, pedindo desculpas. Ela insistiu que foi apenas um erro único, que o amigo não significava nada para ela dessa forma. Ela prometeu bloqueá-lo e me garantiu que isso nunca mais aconteceria. Apesar da raiva e da dor, eu queria acreditar nela. Começamos a fazer terapia de casal porque eu estava profundamente ferido pela traição e precisava entender por que aquilo havia acontecido e se nosso casamento poderia ser salvo. Com a terapia, Suzy parecia verdadeiramente arrependida. Ela assumiu a responsabilidade por suas ações e trabalhou para reconquistar minha confiança. Por um tempo, parecia que estávamos fazendo um progresso real. Ela se mostrou atenciosa, transparente e disposta a se esforçar para consertar o relacionamento. Decidi dar outra chance ao casamento porque ainda a amava e queria acreditar que as pessoas podiam mudar, que os relacionamentos podiam se curar. No entanto, como você já deve ter adivinhado, foi um grande erro. Após algum tempo, descobri que Suzy estava tentando se encontrar secretamente com seu melhor amigo novamente. Em uma noite, ela me disse que sairia com um colega de trabalho, mas algo no comportamento dela parecia estranho. Tive uma sensação incômoda de que ela estava mentindo. Seguindo meu instinto, liguei para o colega de trabalho depois que Suzy saiu, só para verificar. Para minha surpresa, ele me disse que não tinha planos com ela. Uma onda de devastação e confusão me invadiu. Ficou dolorosamente claro que Suzy provavelmente estava se encontrando com o tal amigo. Caso contrário, ela não teria motivos para mentir para mim. Minha mente foi tomada por pensamentos de traição enquanto eu tentava ligar para ela várias vezes, mas ela ignorou todas as minhas ligações. A sensação de pavor e impotência crescia conforme as horas passavam. Quando finalmente chegou em casa, muito tarde, Suzy estava completamente bêbada. Eu a esperei a noite toda, sentado no sofá da sala de estar, com minha mente cheia de emoções. Quando ela entrou pela porta, nem me reconheceu, pois estava muito bêbada. Ela simplesmente tropeçou em mim a caminho do quarto, agindo como se eu não existisse. Eu fiquei lá, me sentindo invisível e de coração partido, percebendo que a mulher em quem confiei e amei havia se tornado uma estranha para mim. Mais tarde, quando eu estava prestes a dormir, ouvi o telefone dela vibrar com uma notificação de mensagem. Suzy havia adormecido completamente vestida com as roupas da noite, claramente bêbada demais para sequer se trocar. Eu a cobri gentilmente com um cobertor e, movido por uma mistura de pavor e curiosidade, olhei para a mensagem. Assim que vi o número, reconheci imediatamente, era o amigo dela. Meu coração afundou ao ler o texto, foi tão divertido. Devíamos fazer isso de novo. A mensagem terminou com um emoji de língua e uma gota de suor, o que só piorou a situação. Senti uma onda de náusea me atingir. Não havia como um cara enviar uma mensagem com aqueles emojis se algo significativo não tivesse acontecido entre eles. Minha mente se encheu de pensamentos terríveis sobre o que eles poderiam ter feito. Eu me senti mal ao perceber que meus piores medos provavelmente eram verdadeiros. Tentei me acalmar, mas era impossível. A traição parecia uma dor física no meu peito, e eu não conseguia me livrar da imagem deles juntos. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei me revirando na cama, com a mente consumida por ansiedade e desgosto.
Continuava repetindo tudo em minha cabeça, me perguntando como havia chegado a esse ponto e o que eu deveria fazer a seguir. A noite parecia interminável, e quando amanheceu, eu sabia que nada seria mais o mesmo. Quando confrontei Suzy sobre aquela noite e sobre como ela havia mentido, ela fez tudo o que podia para evitar assumir a responsabilidade. No começo, ela tentou me manipular, dizendo que minha falta de confiança era o verdadeiro problema, e que ligar para seu colega de trabalho era uma invasão de privacidade. Ela me acusou de ser paranoico e irracional. Suas tentativas de me culpar foram frustrantes e dolorosas, mas eu me recusei a ceder. Eu mencionei a mensagem que o amigo dela havia enviado e exigi uma explicação. Suzy ignorou o assunto, insistindo que era assim que amigos conversavam entre si e me chamou de estranho por dar tanta importância a isso. Sua atitude desdenhosa só aumentou minha determinação de descobrir a verdade. Decidi jogar minha última carta, disse a ela que confrontaria o amigo dela diretamente se ela não confessasse. Essa ameaça pareceu atingi-la. Ela ficou visivelmente ansiosa e tentou me dissuadir de contatá-lo, claramente preocupada com as consequências. Finalmente, depois de muita resistência e relutância, Suzy desabou e confessou. Ela admitiu que desejava vê-lo há muito tempo e que eles realmente ficaram juntos após beberem demais. Sua confissão foi como um soco no estômago, confirmando meus piores medos e destruindo qualquer confiança que eu ainda tinha nela. Suzy tentou justificar suas ações, dizendo que nosso casamento havia se tornado monótono e que ela estava buscando emoção em outro lugar. Discordei veementemente, apontando que sua traição e mentiras eram as verdadeiras razões pelas quais nosso casamento havia azedado. Eu a lembrei de que não havia como voltar ao normal depois de descobrir que ela estava enviando mensagens para outro homem, apesar de suas tentativas de mudar seu comportamento. Mantive minha posição firme e deixei claro que a culpa era dela por ter quebrado nossos votos e destruído a confiança que havíamos construído. Expressei minha profunda decepção e disse que havia chegado ao meu limite, não podia mais ignorar suas ações e fingir que estava tudo bem. Suzy, percebendo a gravidade da situação, começou a implorar por perdão. Ela reconheceu seus erros e pediu para que eu não a abandonasse, prometendo trabalhar em si mesma e no relacionamento. Apesar de suas promessas, percebi que a confiança entre nós havia sido destruída para sempre. O dano era profundo demais, e eventualmente percebi que continuar juntos só prolongaria o inevitável. Sua traição criou uma fenda irreparável no nosso casamento, e não havia mais como consertá-lo. Depois de perceber isso, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, pedir que ela saísse da minha casa. Felizmente, tínhamos um acordo pré-nupcial, o que me deu algum alívio, sabendo que estaria protegido de repercussões financeiras no divórcio. Mesmo com suas tentativas de envolver amigos para me persuadir a perdoá-la, permaneci firme em minha decisão e, finalmente, a expulsei de casa. Sei que isso pode parecer duro de ler, mas eu estava em muita dor. Sempre imaginei que envelheceríamos juntos, mas sua traição me despedaçou e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Contei aos meus pais e à minha irmã mais velha, sobre o que aconteceu entre mim e Suzy. Eles ficaram chocados e consternados com a notícia, pois ninguém esperava tal atitude de Suzy, e me ofereceram total apoio no divórcio, o que me trouxe algum conforto. No entanto, permaneceu estranhamente calada durante tudo isso, o que me pareceu estranho. Perguntei o que ela achava, especialmente considerando o relacionamento próximo que ela tinha com Suzy durante o nosso casamento. Ela respondeu de uma forma inesperada. Em vez de reconhecer os meus sentimentos de traição causados pelas ações de Suzy, questionou se eu tinha certeza sobre o divórcio, destacando que, ao contrário de mim, Suzy não tinha nenhum apoio familiar. Fiquei surpreso com sua resposta. Parecia que ela estava mais preocupada com o bem-estar de Suzy do que com o meu sofrimento emocional. Respondi firmemente, dizendo que eu não me importava com o suporte de Suzy, pois ela havia escolhido me trair repetidamente através de sua infidelidade. Enfatizei que o bem-estar de Suzy não era mais da minha conta e questionei por que estava mais preocupada com minha ex-esposa do que comigo, seu próprio irmão. Se defendeu, explicando que só estava preocupada comigo e não queria que eu tomasse uma decisão precipitada sobre o casamento sem pensar direito. Ela expressou que sempre acreditou que Suzy e eu éramos feitos um para o outro e que ainda estava em choque com o nosso divórcio.
Disse que queria saber se eu me arrependeria no futuro. Embora eu tenha achado sua resposta estranha, na época, não pensei muito sobre isso. Depois disso, toda a situação já estava emocionalmente desgastante, então tentei me concentrar em passar pelo divórcio. No início, parecia que tudo estava indo bem para mim durante o processo, e meu advogado estava confiante de que venceríamos o caso. No entanto, tudo mudou quando Suzy soltou uma bomba. Ela estava grávida. Fui completamente pego de surpresa por essa revelação. Nunca imaginei que isso aconteceria e parecia que a vida queria me machucar ainda mais. Suzy e seu advogado pediram para interromper o processo de divórcio, argumentando que deveríamos tentar resolver as coisas pelo bem da criança. Suzy insistiu que queria criar o nosso filho em uma família tradicional. Respondi imediatamente que não me importava mais com o que ela queria e que não havia chance dessa criança ser minha. Suzy então argumentou que nunca tinha sido íntima de ninguém além de mim, e que só porque havia ficado com seu melhor amigo, Knight, não significava que poderia engravidar dele. Ela continuou me incentivando a considerar o que seria melhor para nosso filho e a lutar pelo casamento pelo bem do bebê. No entanto, eu me recusei a ser influenciado. Sabia que aquilo era uma tentativa desesperada de atrasar o divórcio e me fazer sentir culpado, para que ela pudesse continuar vivendo com meu dinheiro. Estava claro para mim que Suzy estava se agarrando a qualquer coisa. Permaneci firme em minha decisão de terminar o casamento. Afirmei que, após o nascimento da criança, faria um teste de paternidade para determinar se o bebê era meu ou não. O advogado de Suzy rebateu nosso argumento, dizendo que, como Suzy ainda era legalmente casada comigo e havia declarado que não tinha tido intimidade com mais ninguém, eu automaticamente seria considerado o pai da criança. Eles também afirmaram que buscariam pensão alimentícia por esse motivo. Meu advogado discordou, apontando que, sem um teste de paternidade, essas alegações não tinham fundamento. Infelizmente, todos nós sabemos das falhas do sistema legal, especialmente quando se trata de proteger os homens em situações como essa. Nas semanas seguintes, o advogado de Suzy começou a me processar por pensão alimentícia, apresentando evidências para apoiar a alegação de que Suzy não havia sido íntima de mais ninguém. Eles me pintaram como uma pessoa controladora que estava tentando fugir das responsabilidades financeiras. Para meu choque, entre as testemunhas estava minha própria irmã, Na. Eu não fazia ideia de que ela estaria ali. Inicialmente, presumi que ela estava apenas para observar e me apoiar, mas, para minha consternação, ela testemunhou contra mim. Na afirmou que era amiga de Suzy há muito tempo e que tinha certeza de que Suzy não poderia ter me traído dormindo com outra pessoa, pois, segundo minha irmã, Suzy ainda estava apaixonada por mim. Na declarou firmemente que acreditava que a criança era minha. Ouvir minha própria irmã apoiar Suzy em vez de mim foi devastador. Na sabia, de primeira mão, o quanto eu amava Suzy e o quanto ela me machucou, mas mesmo assim estava lá, apoiando as ações enganosas de minha ex-esposa. Mais tarde, fora do tribunal, confrontei minha irmã sobre seu depoimento inesperado. Expressei meu choque e sentimento de traição, completamente surpreendido por suas ações. Na manteve sua posição, insistindo que estava fazendo o que acreditava ser certo e que, eventualmente, eu compreenderia e apreciaria sua atitude. Fiquei furioso, levantando a voz para expressar meu desgosto e raiva por ela me colocar em uma situação em que eu poderia ser obrigado a pagar pensão alimentícia para uma criança cuja paternidade nem havia sido confirmada. Na respondeu argumentando que eu não deveria ser tão cruel com uma criança que ainda nem havia nascido e que eu precisava considerar as dificuldades financeiras que Suzy enfrentaria sem qualquer apoio financeiro de minha parte. Na continuou, dizendo que eu nunca entenderia sua perspectiva porque eu não tinha os mesmos instintos maternais que as mulheres possuem. Ela insistiu que prover financeiramente para a criança era o mínimo que eu poderia fazer naquela situação. Fiquei profundamente perturbado e me senti explorado. Eu não conseguia entender como minha própria irmã podia priorizar as necessidades financeiras de Suzy enquanto ignorava a dor emocional que eu estava enfrentando. Nossos pais também demonstraram sua decepção com Na, afirmando que ela não tinha o direito de agir pelas minhas costas e testemunhar contra mim. No entanto, o estrago já estava feito. O depoimento de minha irmã deu ao tribunal a impressão de que Suzy estava dizendo a verdade e que eu estava tentando escapar da responsabilidade sobre o filho.
Como resultado, o tribunal decidiu a favor da minha ex-esposa, e eu fui condenado a pagar pensão alimentícia até que a criança completasse 18 anos. Fiquei tomado pela raiva e me recusei a aceitar o veredicto, mas, apesar dos nossos esforços, meu advogado e eu não conseguimos alterar a decisão do tribunal. Já faz algum tempo desde o meu divórcio com Suzy, e continuo pagando pensão alimentícia todos os meses para uma criança que claramente não tem nada a ver comigo. Mesmo após ter feito um teste de paternidade que confirmou que ele não é meu, a lei determina que, como minha ex-esposa estava grávida enquanto ainda éramos casados, a criança é legalmente minha responsabilidade. Agora, sou obrigado a continuar pagando até que ele atinja a maioridade. Durante toda essa aprovação, meu ressentimento por Na se aprofundou ainda mais do que meu rancor por Suzy. Culpo minha irmã por me deixar preso nesta situação. É por isso que mantenho silêncio total em relação a ela e me recuso a reconhecer sua presença em eventos familiares, apesar dos apelos constantes de nossos pais para que eu a perdoe e deixe o passado para trás. A maioria da família entende e respeita minha decisão. Muitos primos e parentes compartilham o mesmo sentimento de desdém por Na, mantendo distância dela. Na já reclamou várias vezes com nossos pais sobre como a isolei do resto da família, justificando suas ações ao afirmar que fez o que acreditava ser melhor para a criança. No entanto, suas tentativas de ganhar simpatia caíram em ouvidos surdos, pois o restante da família reconhece seus erros e continua a apoiar minha decisão. Na se casou no ano passado com seu namorado de longa data, Joshua. Recebi um convite para o casamento, mas não me dei ao trabalho de comparecer. Soube depois, por meus pais, que muitos outros familiares também não foram, o que foi bastante decepcionante para ela. Após o casamento, Na e seu marido começaram a tentar ter filhos. Meus pais estavam muito animados com a possibilidade de finalmente terem um neto de nossa família. Recentemente, precisei viajar para uma cidade próxima para participar de uma conferência de trabalho organizada pela minha empresa. Após o fim da conferência, meus colegas de trabalho e eu decidimos relaxar no bar do hotel durante nosso tempo livre. Para minha surpresa, vi minha irmã sentada com um senhor mais velho no bar. Ela não me notou, e fiz questão de manter assim, pois fiquei curioso sobre o que ela estava fazendo ali, especialmente aquela hora da noite, já que ela era casada. Observei enquanto minha irmã se inclinava para mais perto do homem e sussurrava algo no ouvido dele, o que o fez rir. Minhas suspeitas aumentaram, pois os dois pareciam estar flertando e pareciam extremamente confortáveis um com o outro. Sem pensar muito, peguei meu celular e tirei algumas fotos discretamente, certificando-me de capturar imagens nítidas tanto do rosto dela quanto do homem mais velho. Queria ter provas claras do que eu estava testemunhando. Enquanto continuava observando, minha mente se enchia de descrença e confusão. Como minha irmã, que era casada, poderia estar em uma situação tão comprometedora? Continuei assistindo enquanto Na e o homem conversavam de maneira íntima, compartilhando sorrisos e risadas. Depois de cerca de 1 hora, o homem fez um gesto para que Na o acompanhasse até o quarto dele, e ela prontamente se levantou para segui-lo. Fiquei chocado quando a realidade da situação me atingiu. Eu estava presenciando minha irmã prestes a trair seu marido. Quis gritar para que ela parasse, mas, com base em minha experiência passada, sabia que os traidores nunca aprendem com advertências. Eles precisam enfrentar as consequências de seus próprios atos. Quando voltei para casa, decidi que precisava contar a verdade diretamente para o marido dela, Joshua. Achei que ele merecia saber o que estava acontecendo, em vez de ser surpreendido, como aconteceu comigo. Encontrei o perfil dele no Facebook e enviei uma solicitação de amizade, esperando que ele aceitasse. Após algumas horas, vi que ele havia aceitado, e imediatamente mandei uma mensagem me apresentando como irmão de Na e explicando que precisávamos ter uma conversa importante. Pedi a ele que não contasse nada à minha irmã e forneci meu número de telefone para que ele pudesse me ligar. Pouco tempo depois, ele me ligou, curioso para saber por que eu o havia contatado. Ele mencionou que já tinha ouvido falar de mim através de Na e de meus pais, mas ficou surpreso que eu o tivesse procurado. Pedi desculpas por não ter ido ao casamento deles e lamentei que estivéssemos conversando sob aquelas circunstâncias. Ele então perguntou o que havia de errado, e eu contei o que tinha visto no hotel entre Na e o homem mais velho.
Evitei usar a palavra traição de imediato, pois não sabia se Na e Joshua tinham um casamento aberto e não queria tirar conclusões precipitadas. No entanto, à medida que eu descrevia os eventos, Joshua começou a me fazer várias perguntas, querendo saber detalhes sobre o que Na estava vestindo e quem era o homem com ela, demonstrando claramente seu desconforto. Para corroborar minha história, mencionei que havia tirado fotos dela com o cavalheiro, já que nem eu mesmo acreditava no que tinha visto. Enviei as fotos para ele, fornecendo evidências concretas. Era evidente que Joshua ficou profundamente abalado com a revelação da infidelidade de Na e estava lutando para processar a gravidade da situação. Depois de uma breve pausa, ele inesperadamente agradeceu pela minha honestidade e perguntou por que eu tinha me esforçado para ajudá-lo, especialmente considerando que éramos praticamente desconhecidos e eu não tinha mais nenhum relacionamento com Na. Sua pergunta me tocou, e decidi compartilhar minha própria experiência, explicando como eu já estive na mesma posição quando minha ex-esposa me traiu. Detalhei como Na havia aumentado minha dor ao testemunhar contra mim, o que me levou à situação atual de ter que pagar pensão alimentícia para uma criança que nem sequer era minha. Joshua ficou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir minha história. Então, ele revelou que Na havia contado uma versão completamente diferente dos fatos. Segundo ela, meu casamento com Suzy já estava falhando, e o erro de Suzy foi um acontecimento único, que supostamente levou ao nosso divórcio. Fiquei furioso ao ouvir isso. A maneira como minha irmã distorceu a realidade para Joshua me enfureceu, e eu rapidamente esclareci que Suzy, na verdade, havia me traído 2 vezes. Deixei claro para ele que nosso divórcio não foi resultado de um único erro, mas de uma traição repetida com o mesmo amigo. Para meu alívio, Joshua acreditou em mim e valorizou minha honestidade. Ele reconheceu o comportamento enganoso de minha irmã e me disse que não tinha intenção de permanecer em um relacionamento com uma parceira infiel. Ele mencionou que planejava ter uma conversa séria com Nina sobre isso nos dias seguintes. Pouco tempo depois, meus pais começaram a me ligar repetidamente, acusando-me de arruinar a vida de Nina, que agora estava enfrentando um possível divórcio. Eles me culparam por interferir desnecessariamente no casamento dela e expressaram sua frustração pelo fato de não conseguirem ter um neto dela. Durante essas discussões, eu não me contive. Respondi às acusações, afirmando que não era minha culpa que sua filha não fosse fiel ao marido. Enfatizei que, em vez de se fixarem na ideia de um neto, eles deveriam se concentrar em ensinar a minha irmã melhores valores e moral para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Nina também me enviou uma mensagem cheia de insultos, acusando-me de ser um garotinho rancoroso que não conseguia manter o nariz fora da vida dos outros. Ela chegou a insinuar que a infidelidade de Suzy durante o meu casamento foi de alguma forma justificada, dizendo que eu merecia tudo o que havia acontecido comigo. Suas palavras me deixaram fervendo de raiva, e levei horas para me acalmar depois de ler sua mensagem. No entanto, o destino parece ter sua própria maneira de equilibrar as coisas. Recentemente, descobri que Nina está grávida. Ela afirma que Joshua é o pai, mas ele se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Joshua entrou em contato comigo, pedindo que eu testemunhasse a seu favor quando o caso inevitavelmente fosse levado ao tribunal, já que fui eu quem tirou as fotos incriminatórias de Nina com o outro homem. Concordei sem hesitação, não apenas para ter uma sensação de justiça, mas também por empatia por Joshua. Não quero que outro homem passe pela dor e traição que eu experimentei com minha ex-esposa. Desde então, meus pais e Nina têm me pressionado implacavelmente para não testemunhar a favor de Joshua. Eles continuam insistindo que a família vem em primeiro lugar. Não posso deixar de achar irônico, considerando que Nina não colocou a família em primeiro lugar quando se tratou de mim. Estou determinado a dar uma lição em minha irmã e garantir que o marido dela não sofra o mesmo destino que eu. Atualização: estou surpreso ao ver quão polarizadas são as reações à minha história. Não acredito que algumas pessoas, especialmente mulheres, estejam tentando me convencer a apoiar minha irmã, mesmo sabendo que ela claramente me traiu e mentiu. Quero dizer a elas: que vergonha! Acreditem em mim, eu não teria problema nenhum se minha ex-esposa tivesse pedido pensão alimentícia depois de me provar que a criança era minha. No entanto, ela sabia perfeitamente que o filho não era meu, já que nem estávamos mais íntimos naquela época. Ainda assim,
Conscientemente me forçou a assumir a responsabilidade, pois sabia que não poderia pagar sozinha. Eu não consegui provar que Suzy tinha relações com outro homem, porque não havia provas além de uma mensagem de texto que encontrei. Portanto, eu odeio minha irmã, Nina, por me prejudicar ao testemunhar a favor da minha ex-esposa. Agora que Nina está manipulando o próprio marido da mesma forma, não vou aceitar isso passivamente. Vou testemunhar contra minha irmã e garantir que Joshua não sofre o mesmo destino que eu. Se for provado, depois que a criança nascer, que o bebê realmente é dele, tenho certeza de que Joshua não terá problemas em assumir sua responsabilidade, já que ele parece ser uma pessoa justa. Mas, até que isso seja comprovado, por que ele deveria ser obrigado a pagar pensão alimentícia quando é claro que sua esposa tem dormido com outros homens, não demonstrou nenhum remorso pelo caso e ainda foi a responsável pelo fim do casamento? Diferente do meu divórcio, Joshua e Nina nem sequer têm um acordo pré-nupcial, o que significa que ele corre o risco de ter que pagar pensão alimentícia a ela. Portanto, além disso, acredito que ele não deveria ser forçado a pagar por uma criança que pode não ser dele. Estou convicto de que estou fazendo a coisa certa, e estou satisfeito que, no geral, a maioria dos comentários em meu post concorda com minha decisão. Faz um tempo desde a última atualização, mas hoje testemunhei contra minha irmã no tribunal. Contei tudo o que vi acontecer entre ela e o homem mais velho, apresentando todas as provas e fotos que tirei. Durante o depoimento, senti o olhar furioso de Nina fixo em mim, mas me mantive firme. Mesmo com o advogado dela tentando desqualificar meu testemunho, alegando que eu tinha rancor, o juiz confirmou sua validade. Espero que meu depoimento ajude Joshua a não ser obrigado a pagar pensão alimentícia, mas o resultado ainda está pendente. Em meio a tudo isso, meu relacionamento com meus pais ficou abalado. Minha mãe me ligou, chorando, quando descobriu que cumpri minha promessa de testemunhar contra minha irmã. Ela estava claramente desapontada, dizendo que ela e meu pai esperavam que eu não fizesse algo tão drástico. Enquanto eu a ouvia, senti uma onda de frustração. Lembrei-a de como eles nunca lutaram por mim com tanta intensidade quando minha irmã testemunhou contra mim no meu divórcio. Eles até a perdoaram por tudo, mas agora me chamavam de decepção e choravam, como se minhas lutas e dores fossem insignificantes em comparação às de Nina. Expliquei à minha mãe que era injusto me repreender por defender o que é certo e dizer a verdade, especialmente quando eles não me apoiaram no passado. Para mim, isso era uma traição, e deixei claro que não precisava deles na minha vida se fossem priorizar minha irmã traidora dessa forma. Desde então, parei de falar com meus pais e me recuso a atender suas ligações ou responder às mensagens. Agora, volto com uma atualização sobre a situação da minha irmã. Fico feliz em informar que Joshua foi inocentado de pagar qualquer pensão alimentícia para Nina. Tenho certeza de que ela está bastante chateada, mas não consigo deixar de sentir uma sensação de alívio e satisfação, sabendo que pelo menos uma pessoa conseguiu evitar o fardo injusto que muitos outros, incluindo eu, foram obrigados a carregar. Por fim, quero esclarecer algumas dúvidas que ainda surgem nos comentários. Não, eu não tenho um relacionamento com o filho de Suzy, embora continue pagando pensão alimentícia. Se, no futuro, ele me procurar, não hesitarei em contar a verdade sobre sua mãe. Sim, meus pais e eu ainda não estamos nos falando, e honestamente, tenho me sentido muito mais leve e tranquilo sem suas ligações constantes, me acusando de não apoiar minha irmã. Nina também não se atreve a me confrontar, pois estou certo de que ela ainda sente vergonha depois do meu testemunho. Sim, ela receberá a pensão alimentícia de Joshua, o que já era esperado. E, finalmente, não, meus pais não têm um relacionamento com o filho de Suzy, pois sabem que ele não é meu filho. Quanto ao filho de Nina, não sei se eles o aceitarão, mas talvez o façam. Isso é tudo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!